Olá, gente, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnicas a pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas e hortaliças. Bom, como eu já fiz um vídeo falando inicialmente sobre alguns pontos em relação ao cultivo do quiabo, hoje eu venho complementar esses pontos, porque não é tão simples. Porque como eu já tinha falado a vocês anteriormente, eu quero que vocês tenham condição, pelo menos uma leve noção do que é necessário ter uma roça do quiabo como uma horticultura profissional, ou seja, tenha chances de ser competitivo, com alto rendimento e consequentemente com ganhos. E eu quero trazer novamente nesse vídeo pontos fundamentais, extremamente importantes, para que além de ser competitivo, vocês consigam ter baixos custos, tentar cortar esses custos, para que a gente possa então se tornar produtores de hortaliças, no caso o quiabo, e assim ter um rendimento financeiro. Porque eu sempre falo, ninguém vai para a roça por hobby. Eu simplesmente acordei hoje com vontade de plantar pé de quiabo. Aí amanhã acorda de novo, perdi vontade. Não é assim que funciona. Mesmo porque tudo requer custo, tudo requer planejamento, tudo requer uma elaborada forma de pensar no que eu vou querer dessa roça lá no futuro. E dessa forma são esses pontos que eu quero abordar novamente com vocês nesse vídeo. Nós terminamos o vídeo anterior falando sobre alguns pontos em relação ao manejo. E esses manejos são o quê? Por exemplo, o uso de matéria orgânica. Infelizmente nós temos que investir algum tipo de recurso para ter um sistema de irrigação, mesmo que seja pequeno. Não há necessidade de ser um sistema de irrigação que seja de grandíssima escala, que cobre áreas gigantescas. Não é isso. Aquilo que eu sempre digo a todos, é melhor você ter uma roça pequena e que consiga cuidar do que uma roça muito grande. Você não consegue ter recurso financeiro para ter uma boa nutrição, conseguir o controle de praga e doença, também conseguir irrigar e fazer os seus manejos. E outra, por que eu falo de roças pequenas na qual eu consigo cuidar? Como por exemplo, no caso do quiabo, uma coisa que eu aprendi com meus pais, porque eu sou filha de agricultor, a minha mãe sempre falava para mim, vocês têm que dar bom dia e boa tarde para cada planta na roça. Por que isso? Por que ela falava isso? Antes, como eu era criança, eu achava que era brincadeira. Era uma maluquice da minha mãe por ser super apaixonada por plantas. Só que hoje eu vejo que tem um fundamento muito importante, na qual me norteia em ajudar o produtor no campo a cuidar da sua roça. E isso significa o quê? Passar todos os dias, em pé por pé. É conhecer como está a sua planta, o comportamento dela, se de ontem para hoje aquela tonalidade, aquela coloração verde ainda se mantém. Se de repente apareceu e surgiu alguma praga diferente, apareceu uma doença que lá não estava, ou apresenta alguns sintomas de deficiência nutricional. Então isso tudo vai se implicar totalmente na eficiência produtiva da planta. Lembre-se que eu falei que cada plantinha, cada pé de quiabo é o seu sistema de produção de alimentos. Você está fabricando alimentos na roça. Ao contrário de uma empresa automotiva ou de uma empresa de fabricação de celular, vocês produzem, fabricam alimentos através do manejo do solo, da água, dos nutrientes, de pragas e doenças. Então esse é o ponto fundamental. Então não vamos aqui pensar em roça de 1 hectare. Não, vamos pensar no que eu tenho para cuidar da minha roça. É uma ou duas pessoas?
eu consigo pagar diarista para que lá na frente, quando eu tenha uma necessidade de fazer um manejo, um trato no campo, eu consiga fazer sozinho ou tenho que contratar alguém? Isso vai no custo de produção, não é só anotar quanto que eu gastei de semente, quanto que eu gastei de sistema de irrigação, quanto que eu gastei de adubo e etc. Então esses são os pontos que eu sempre estou frisando aqui nos vídeos, sempre, porque eu acho que o que falta hoje é terem consciência de que se eu estou indo para a terra, não é para perder meu tempo e nem dinheiro, é para ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu tenho que ser eficiente e saber onde eu estou investindo. E principalmente, eu tenho condição de cuidar. Então, vamos diminuir 1 hectare de pé de quiabos, né? Não é uma área gigante que eu vou conseguir ganhar dinheiro. É plantar de 1.000, 3.000 pés no máximo, e daí você conseguir ganhar dinheiro. Mas por que esses valores elevados de plantas? Como já havia falado, para você fazer 1 quilo de quiabo precisa colher muitos frutos no dia da colheita. Então, mediante isso, nós temos que ter esse planejamento. Então, eu estou enfatizando isso. E outro ponto fundamental, importantíssimo, eu tenho a condição de fazer as minhas adubação de cobertura? Se eu tenho condição de fazer a adubação de cobertura, então vamos lá. Eu tenho recurso de adubar, levando em consideração que tem variedade de quiabo que vai num ciclo de 5, 6 meses ou até de 8, 10, 12 meses, dependendo do manejo que eu conduzo no campo. Eu consigo prolongar o meu período de colheita o máximo possível. E quanto mais eu prolongo, melhor é. Então, por exemplo, Érica, em 2 meses eu já consegui pagar meu custo de produção. Ótimo! Então significa que agora, a partir de hoje, você vai estar colhendo e comercializando seu quiabo só para pagar a conta. Isso é um exemplo. Ou se não, eu paguei meus custos e sobrou. É isso que importa. Bom, é isso que importa. Então assim, esse ponto desse vídeo eu quero tratar o quê? Eu cheguei a dar umas pinceladas, mas por exemplo, o quiabo na época da seca, ou seja, umidade relativa do ar baixo, eu tenho que ser obrigada a ter um sistema de irrigação, é onde vai aparecer certas pragas. Uma das pragas que pode sim comprometer a sua lavoura é, por exemplo, a formiga. A formiga, ela vai e se alimenta das folhas, ou seja, ela cultiva um fungo para se alimentar, melhor dizendo. Então ela precisa de folha para alimentar esse fungo e desse fungo ela vai se alimentar. Por isso que elas vão no campo e depena, ou seja, desfolha uma roça em um piscar de olhos durante uma madrugada, por exemplo. Isso acontece. Então o manejo das formigas é extremamente importante. E eu só vou saber se existe formiga se eu andar a minha roça todos os dias dizendo bom dia, boa tarde para cada pezinho. Por isso que é importante. E esse caminhar no meio da roça dizendo bom dia, boa tarde para cada pé é nada mais nada menos do que monitorar. Então vocês têm que monitorar, observar, ir olhando como está essa roça. O manejo de formiga, de formas mais em conta, mais barata, você pode estar trabalhando com o que? Por exemplo, você pode estar utilizando água fervente se você encontrar um ninho. Então, se vocês conseguem saber onde está esse ninho, indo atrás da carreirinha deles, vocês podem utilizar água fervente. Mas eu vou ter que carregar isso até que distância? Que não adianta você simplesmente eliminar a formiga que está dentro do sítio. De algum lugar ela vem. Agora, se ela vem do dentro do sítio, é outra coisa. Então fica mais fácil. Mas uma forma mais barata. Eu não vou na cidade comprar um veneno agora. Ou eu não quero usar porque eu não quero intoxicar minha roça. Então usa água fervente. Você pode fazer uma mistura de água sanitária, 1 litro de água sanitária e 3 de água
né? Vocês misturam essa solução de água sanitária e despeja também no ninho para ela poder morrer. E uma característica interessante em formiga: se eu conseguir eliminar a rainha, eu acabo com o ninho, tá? Então, se eu conseguir fazer isso, eliminando a rainha, você já tem um ninho a menos para se preocupar. Ah, mas é que eu não quero matar. Bom, aí vocês têm que trabalhar com alguma coisa repelente ou que ela não chegue até a sua roça. Mas isso é um pouco mais complexo, é mais demorado, então você precisa de uma dedicação de tempo muito grande. Então é melhor vocês usarem água quente, fervendo, ou simplesmente levar uma solução de cloro, 1 para 3 ou 3 litros de cloro, água sanitária e 3 litros de água pura, se misturar e jogar lá, porque o cloro ela acaba impedindo a mobilidade da formiga. Então são pontos que a gente pode estar trabalhando. Formiga é um ponto. Outro ponto também que pode afetar muito o quiabo em relação a insetos são pulgões, cochonilha. Pulgão e cochonilha vai ser encontrado principalmente onde estão os botões florais, quando o quiabo começa a fase produtiva. E isso é muito importante vocês estarem caminhando dentro da roça, porque doença e praga, ela não vai surgir, não vai, apareceu, surgiu, está ali e vou começar a dominar toda a roça de repente. Não, ela vai aparecendo principalmente nas bordas. Então, se eu tenho aqui a minha roça, ela vai começar na borda da roça. Então, por isso que vocês sempre têm que estar de olho na sua roça, para vocês poderem sempre saber de onde está vindo essa doença. Ou, no caso, principalmente no momento agora, a praga. E eles aparecem pontualmente, não é uma coisa que vai ser em larga escala logo de uma vez. Isso vai acontecer se você não monitorar, se você não observar, se você não caminhar na roça. Aí sim a praga vai surgir, vai dominar e vai levar ao prejuízo econômico. E no caso do pulgão é muito fácil você observar a presença dele. A formiga durante o dia vai deixar o vestígio de folhas picotadas no chão e vai ter aqueles recortezinhos que são um pouco arredondadinhos. E claro, vai desfolhar a planta porque ela vai recortar todos os pedacinhos e levar para o ninho. Então é muito fácil vocês verem. Agora o pulgão, vocês têm que estar olhando especificamente aonde está a brotação, onde sai a formação de botões e folhas, e ali dentro, naquele miolinho, você vai observar a presença desses pulgões. O pulgão é muito fácil de identificar, ele é sempre em grupo, ele nunca age individualmente. Formiga e pulgão são insetos, são pragas com hábito comunitário, em conjunto. Então vocês conseguem facilmente observar. Encontrei uma mancha ali, ou seja, uma área pequena ali na minha roça do quiabo cheia de pulgão. O que eu faço? Como nada tá fácil hoje em dia e eu quero reduzir meu custo, eu tenho que utilizar formas mais práticas para poder combater. O que eu poderia utilizar? Bom, tem uma solução, uma mistura que você pode usar: 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de óleo de cozinha por litro de água. 1 colher de cada por litro de água. Ah, Érica, eu vou utilizar uma bomba de 20 litros, então são 20 colheres de sopa de óleo de cozinha, mais 20 de detergente neutro e mais 20 de vinagre. Então, óleo, detergente neutro e vinagre. Ah, Érica, mas tem algo específico em relação ao tipo de vinagre? Não tem algo específico do tipo. Vocês podem utilizar o que estiverem na mão.
vocês fizeram essa mistura, vocês vão observar que o detergente vai ajudar na diluição do óleo e o vinagre facilmente se dissolve, ele se mistura na água. Misturando muito bem, o que vocês vão fazer? Vão pulverizar na planta como um todo, ou seja, na toda a parte, na extensão da planta, focando no brotinho que tem aqui nas ápices. Se for aquele quiabo com as ramificações, os brotinhos dos ramos. E também, se a infestação estiver muito alta, por baixo das folhas. Então vocês vão aplicar pulverizando por cima e por baixo das folhas, para a gente garantir que as duas faces ou os dois lados da folha de cima e o outro lado da folha de baixo tenha e receba o produto. E no miolo, onde tem a maior concentração, no caso o miolo que eu digo é a brotação, onde tem a maior concentração, vocês vão pulverizar até encharcar. Então aqui eu passei algumas dicas, vocês vão ver que vai funcionar muito. Se a infestação estiver grande, então passe pelo menos 3 dias seguidos, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois eu faço essas 3 pulverizações e aí vocês só vão voltar a aplicar de novo a cada 7 dias ou 10 dias. Então a cada uma semana ou 10 dias. Então podemos deixar esse intervalo. O que vai determinar um intervalo para o outro? Se vocês observarem, o que vai determinar um intervalo para o outro é se vocês observarem a presença dessa praga no campo, tá bom? Esse é o ponto fundamental. Então nós falamos de formiga porque é o que eu mais vejo atacando a lavoura. O pulgão também, ele aparece muito. E ao mesmo tempo esse produto ele controla a cochonilha, que é um inseto esbranquiçadinho que facilmente você esmaga ele. Parece um algodãozinho, bem branquinho, pequeno, então vocês conseguem identificar facilmente. E outro ponto que nós temos que cuidar, e eu já havia falado antes, é o oídio. O oídio, infelizmente, é uma doença que ataca muito o quiabo. E não é pouco, é muito quiabo. E ele diminui a área foliar, ou seja, ele vai afetando as folhas de baixo para cima. Ele vai afetando as folhas de baixo para cima. Quanto mais velha a folha, maior é a infecção por oídio. Quanto mais velho, maior é a infecção por oídio. E nesse momento é onde eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar para que ele não se multiplique. E o oídio é sério, gente. Eu já vi gente perdendo roça para essa doença. Então vocês têm que monitorar. O oídio é especificamente a melhor forma de controle é o monitoramento. É você passar ali na sua roça todo dia, dar uma caminhada e ver como estão as folhas das plantas. Não tem segredo, é isso, é olhar. Porque quando vocês observarem a presença, o que você pode utilizar? Lembrando que eu quero que vocês diminuam o seu custo de produção. Então, leite cru de vaca. 1 litro de leite cru de vaca para 19 litros de água. Você pulveriza nas folhas em cima e embaixo, de baixo para cima, tá? Então de baixo para cima vocês vão pulverizar na folha de cima e de baixo, entendeu? Nas duas faces da folha, porque o fungo ele infecta os dois lados. Quando está iniciando a infecção, ele vai aparecer na parte superior de cima, e quando está maior densidade da doença, ela vai estar embaixo. Então isso é fundamental. Outro produto que vocês podem estar utilizando, além do leite com água, é um fungicida muito conhecido que eu já falei dele, que é a calda bordaleza. Ela vai auxiliar no controle e prevenção. Então, por exemplo,
estamos num período de umidade relativa do ar baixo. Então, pelo menos uma vez por semana você vai ter que usar a cauda bordaleza na sua lavoura, independentemente de você ver ou não o oídio. Isso é um fato. Mas tem um primo do oídio que chama-se míldio, que ele aparece no tempo úmido, ou seja, em umidade do ar muito alta, época das águas ou de climas tropical úmido. Então, locais de clima de tropical úmido, a incidência do oídio pode surgir na lavoura, sim. E aí, o que eu faço para poder controlar? A mesma coisa. Então, para a gente não fazer a doença se acostumar com o que nós estamos utilizando para prevenir ou controlar, então eu vou alternar uma semana leite, outra semana cauda bordaleza, uma semana leite, outra semana cauda bordaleza, para que ela não se acostume com o que você está jogando. Isso é muito importante. Mas Érica, se para a doença eu alterno uma cauda de leite e a cauda bordaleza, e para praga? Bom, para praga nós podemos estar utilizando, caso seja necessário, cauda de mamona. A cauda de mamona também pode ser uma boa opção. Então, aí uma opção para a gente conseguir fazer um manejo da praga de uma forma um pouco mais em conta, porque eu sei que hoje em dia a produção de hortaliça acaba sendo muito cara. E devido a esse fator, por ser muito caro, a gente não consegue comprar produtos no mercado com valor acessível. Tá uma loucura. Então, assim, esse vídeo não é necessariamente para todo mundo se tornar orgânico. É para também ter competitividade e diminuir os custos. Então, para a gente fazer um manejo de uma forma mais em conta, de forma preventiva, ou seja, a cada semana, com presença ou não da praga, utilize. A gente muitas vezes pode até levar a usar algum produto somente com a presença da praga. Porém, não é sempre que dá. É melhor a gente pegar e estar fazendo ações preventivas para que essa praga não entre na lavoura. Então, uma das formas que eu acho que funciona muito bem é você usar a cauda da mamona. Então, tem duas formas que dá para ser feito. Uma delas é você pegar somente as folhas, no caso 4 folhas grandes ou 6 folhas médias, em 1 litro de água. Então, você vai pegar um recipiente, colocar essas folhas em somente 1 litro de água e amassar, macerar bem, tá? Massar, vai socando com essa água, vai socando, pega um pilão, pega um pedaço de pau e vai socando ali até o caldinho ficar bem verdinho. Chegando nesse ponto com as folhas ainda, você vai deixar no escuro fechado por 3 dias a 4. Tá? Então, de 3 a 4 dias vão deixar em repouso, ou seja, você vai deixar aquele material fermentar nessa água e somente depois disso você vai pegar e utilizar ela e colocar na bomba. Então, por exemplo, vamos supor, o ideal é de meio litro a 1 litro dessa calda já coada. Então, vocês vão colocar num pano e apertar ele, tirando todo o caldo, e colocar de meio litro a 1 litro na bomba costal. Para você ter uma eficiência de espalhamento, de aderência desse produto na folha, vocês vão utilizar na bomba de 20 litros 20 ml de detergente neutro e 20 ml de óleo de cozinha, porque eles vão fazer com que esse produto, no caso a calda, ela vai ter adesão e espalhamento na folha. Então vocês vão pulverizar isso em toda a parte aérea, ou seja, toda a superfície da folha e na parte inferior da folha. Então, na face superior e inferior, sempre, para a gente
ter maior área de cobertura. Dessa forma, o que acontece? A gente pode garantir que previne a entrada de praga na lavoura. Então isso é um ponto bem interessante. Outra forma da cauda de mamona é eu pegar 1 quilo, tá, de mamona. Qual é a parte da planta? Tem a parte, né, no broto das mamonas, na qual vai ter folhas novas e saem os cachos de fruto. Então pode ser talos, folhas, cachos de toda a extensão, só que não aqueles talos, né, muito duro. Aqui no caso é o caule, só é o talo da folha. Talo da folha, as folhas e frutos podem ser utilizados nessa cauda que eu vou passar. Aí vocês vão pegar 1 quilo, colocar em um tonel, uma lata, num barril ou num caldeirão, aonde vocês estiverem aí, grande, que tenha capacidade para 10 litros de água. Com esses 10 litros de água nesse recipiente, nesse panelão, vocês vão deixar ele entrar em fervura. Levantou fervura, coloca todo esse material, no caso 1 quilo de material de mamona, põe ali dentro. E aí vocês misturam. Levantou a fervura, vocês podem contar até 15 minutos e tem gente que puxa para 20 ou 30. Mas vamos usar em torno de 15 minutos mais ou menos, que eu acho interessante. Então aí, levantou de fervura, ela esfriou, vocês vão deixar em local escuro, não muito quente e deixa ali curtir, deixa ali novamente fermentar. No mínimo 3 dias novamente. Quanto mais tempo você deixar fermentar essas caldas que eu passei, melhor, porque o odor ele fica mais forte. E isso é o que vai dar maior poder de repelência. E quanto maior poder de repelência, melhor é. Então vocês deixam com esse odor forte para poder não deixar a praga chegar. Então é interessante utilizar esse produto como prevenção e que ele não ataque a nossa lavoura. Mas esses produtos funcionam? Gente, algumas vezes quando eu converso com alguns agricultores, eu sinto que eles não botam muita fé nessas caudas, nesses produtos alternativos que eu recomendo. Mas por que eu faço isso? Uma que vocês podem futuramente ter alguns manejos que torna mais sustentável e não contamine muito a água e o seu solo. Mesmo você não tendo aquele viés de ter orgânico. Mas para quem tem a parte orgânica, pode aproveitar esse vídeo. E o convencional, hoje em dia, está muito caro. Muito caro. Então não custa vocês tentarem aproveitar esse momento e essas explicações e ver se funciona mesmo, porque realmente dá certo. Vocês diminuem o custo de produção. Que nem, por exemplo, mas a Érica tá querendo que eu volte na época dos nossos avós. Eu sei que na época dos nossos avós não tinha essa população tão grande aí querendo comer. Era bem menor. Então eu podia fazer a minha horta de grande escala dessa forma. Não tinha tanta praga, não tinha tanta doença, não tinha tanto problema, entendeu? E realmente, só que eu acho que tudo que eu puder fazer preventivamente, antes de entrar a praga e doença, é melhor. Então aqui eu tô falando, usa esses produtos no quiabo, realmente dão certo. Não deixe de fazer adubação de cobertura, seja ele com adubo químico ou se não o esterco, como eu sei que está muito caro, vamos trabalhar com esterco e ainda está muito mais barato que o adubo químico. E o quiabo no esterco, meu Deus do céu, quem já usou sabe do que eu estou falando. Ele fica lindão, fica um pé de quiabo ou pé de quiabo. E dessa forma a gente consegue ter competitividade. Eu não estou condenando aqui especificamente qualquer tipo de cultivo. Eu só quero que vocês tenham sustentabilidade ambiental e financeiro.
Esse é o principal. Financeiro. Eu tenho que fazer minha produção ser autossustentável financeiramente. Então o que eu injeto, ele me retribui. Eu injeto, retribui. Eu injeto, retribui. Só que sempre trabalhando com margem menor de custo de produção. Porque quanto menor meu custo, maior meu lucro. Então o quiabo tem esses pontos. No momento da colheita, muitas pessoas acabam contratando diarista para ajudar na colheita. Se vocês não têm essa condição, então vocês têm que planejar exatamente a quantidade de plantas que vocês conseguem trabalhar. Então eu acho que 1.000 pés, 1.500, até uns 2.000 pés, uma pessoa que já está ali um tempo trabalhando na roça consegue colher, pelo menos. Então vamos colocar 2.000 pés. E essa pessoa consegue ter uma colheita, consegue fazer com que ele rende, sem precisar pagar a mão de obra. Isso é um ponto muito importante. E eu enfatizo novamente, a mão de obra eu só vou pagar se eu tiver uma roça muito grande e condição de fazer isso. Agora, se é só eu e mais uma pessoa, então não vamos abusar. Então nós temos que trabalhar com lavoura sim, pensando muito bem qual é o tamanho do meu bolso para eu poder ter uma cultura. Lembrando que eu quero que vocês plantem quiabo de forma profissional. Profissional. E várias dicas no vídeo de hoje, para quem assistiu até o fim, tem dicas que pode ser sim usado em outras hortaliças perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Eu agradeço imensamente por vocês estarem comigo até o final desse vídeo. Eu quero que vocês pensem muito bem. Antes de ter uma decisão em iniciar uma roça nova, sentem e façam um planejamento em cima de tudo que eu tratei nesses 2 vídeos. E aí vocês conseguem tocar e se tornarem competitivos, sim senhor. Então eu peço que vocês curtam na minha rede social que está aqui abaixo, né? Entram lá no canal do YouTube onde vai estar também esse vídeo de hoje. Se inscrevam no meu canal para vocês receberem todas as notificações. Não é só o sininho, tem que apertar o sininho e curtir também, porque quanto mais vocês curtirem meus posts, meus vídeos, mais pessoas podem estar recebendo essa informação que pode ser o diferencial para ela, tá bom? Então se vocês compartilhem, curtam, apertem o sininho ali no YouTube, tá? Entre nas minhas redes sociais para poderem se informar. Cada dia mais haverá outras novidades. Então até mais e aí eu encontro vocês no próximo vídeo.